Boa tarde, minha querida. Como é que vocês têm passado nesses dias? Como é que tem sido a tua vida nesses dias aí de pandemia? É um privilégio nós estarmos aqui. Estamos dando continuidade ao nosso estudo, né? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito assim, bem falada, né, no meio evangélico. As pessoas pregam bastante, né? As pessoas falam bastante sobre a vida de José. Quantas e quantas mensagens nós estamos ouvindo falar sobre José, sobre os filhos, né, de Jacó, sobre as 12 tribos de Israel. Você já notou que na Bíblia existem alguns números que Deus utiliza, o número, né? O número 12 é um deles. As 12 tribos, 12 discípulos, né? 12 filhos de Jacó. Então, nós aprendemos aqui que o Senhor ele trabalha com alguns simbolismos, né? Então nós vamos hoje falar especificamente de José, porque José ele é o filho mais amado de todos os 12 filhos de Jacó. José é o filho mais amado. E é através de José que o povo de Israel entra no Egito. Então é importante você entender isso, porque às vezes o pastor está pregando lá, falando sobre que aquele povo estava lá que aquele povo estava lá no Egito, que estava escravizado, e às vezes a gente fica assim, mas como aquele povo chegou lá? Por que eles estavam lá? Por que eles foram escravizados? O que aconteceu? Por que aconteceu? Então é importante que você, nesse momento, você possa entender, né, e possa compreender. Talvez algumas pessoas podem dizer assim, pastor, eu já li essa história, eu já conheço essa história, mas tem aquele que não conhece a história, né? Que não sabe detalhes. Então é muito importante, né, a gente tratar aquele iniciante e tratar aquele que tem dificuldade, aquele que quer aprender. Então é muito importante. Então vamos lá, vamos aprender. Então hoje eu coloquei aqui, nós vamos falar sobre a história de José, tá? Então é importante vamos supor que você não tem essa habilidade toda de ler a Bíblia, tem pessoas que têm muita dificuldade na leitura, né? De ler a Bíblia, de acompanhar. Por onde eu começo, pastor, né? E tem gente que começa a ler alguns livros difíceis de entender, já vai ler Apocalipse, né? Como eu disse, assim, Apocalipse é um livro cheio de simbolismo, é um livro que a gente tem que ler, sempre alguém nos auxiliando para poder entender. O livro de Apocalipse é um livro que está totalmente fora de ordem para você entender, então não é bem assim. Então a gente precisa entender. Aí a gente começa a ler o Novo Testamento, os Evangelhos, onde se fala sobre Jesus, e a gente começa a ver que quando a gente começa a ler os Evangelhos, a gente vê que uma coisa parece que não bate com a outra, né? Parece que eu estava lendo em uma passagem tinha dois cegos e aqui só está falando que tem um. Será que é a mesma? Será que não é a mesma? Então a gente fica meio duvidoso, porque a gente não entende, a gente não compreende. Então é importante que você, meu querido, saiba que o pastor está aqui para tirar as dúvidas, para ajudar. Então às vezes fala assim, eu não vou incomodar o pastor. Não, você deve incomodar, né? Mas o que muitas das vezes a gente faz? A gente acaba, não, é muito chato, é melhor eu assistir uma série do que ler a Bíblia. É melhor eu ler um livro do que ficar lendo a Bíblia, porque a Bíblia é muito confuso, a Bíblia não tem graça. E a Bíblia ela acaba ficando sem graça porque nós não compreendemos. É igual as pessoas que falam que não gostam de matemática. Não gostam de matemática porque acaba não entendendo como fazer, como realizar, então ela se torna uma matéria sem graça, porque nós não estamos compreendendo a origem, o porquê daquilo, né? Mas quando nós entendemos aquilo que está acontecendo, a gente começa a ficar assim, começa a ter sabor na nossa vida, tá bom? Então nós vamos dar sequência. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, me ensinaram que a história de José
para aqueles que nunca leram a Bíblia, era muito importante você ler porque é gostosa de ler, né? Então, Gênesis do capítulo 37 ao 49 é uma história muito legal, fala sobre o começo da história de José e a entrada da família de Jacó no Egito, tá? Então aqui a gente já falou de Deus, né? Vou dar uma reciclada. A gente vem vindo falando sobre o livro de Gênesis, falamos já sobre criação, falamos sobre o dilúvio, falamos sobre a Torre de Babel, a divisão das nações. Aí nós falamos da escolha de Deus para Abraão, falamos que Abraão e Sara, eles não podiam gerar filhos, daí veio Isaac, daí a gente falou também sobre quando Sara viu que não podia gerar e não estava demorando demais, ela pegou a Agar, que era escrava, e deu para Abraão fazer um filho, e dali saiu Ismael. Ismael ele foi para o Egito e formou, né, os ismaelitas. Depois, até os dias de hoje, ainda tem, né, eles brigam por posse de terra. Os ismaelitas acham que ainda, né, se formou o povo árabe, se formou dos ismaelitas, e até hoje há uma rivalidade muito grande entre eles, né, brigando, disputa por terra, tantas coisas, né, tantas coisas que eles ficam disputando, tantas coisas que eles ficam brigando ali por causa disso aí, porque eles acreditam que Abraão deixou, e Deus falou, não, eu tenho algo para fazer também na vida daquele filho que foi desprezado aparentemente por Abraão, tá? E a gente vem falando depois de Isaac, né? Aí veio aqui, nós já falamos aqui, Jacó, né? A gente vê toda a trajetória de Jacó disputando com o irmão, porque ele foi irmão gêmeo, né? Ele e Esaú, e a Bíblia fala que desde o ventre Deus já havia escolhido o segundo filho, que era Jacó, que Deus ia abençoar, mas também Deus ia abençoar. Mas Jacó queria tanto, que ele pegou um caminho também totalmente ruim, que ele depois lá na frente, você pode ler a história, você vai ver Jacó lutando com o anjo, pedindo para Deus mudar aquela história. Aí Deus muda o nome de Jacó e coloca o nome dele para Israel. É por isso que a nação hoje é chamada, e o povo é chamado povo de Israel, por causa dos 12 filhos de Jacó. Deus ali começa, desde Abraão, Deus já vinha preparando para que Deus criasse uma nação. Então Deus começa com um homem, né, chamado Abraão. Deus forma uma família, de uma família nasce um filho, e aquele filho recebe, né, era a promessa. Deus disse assim, Abraão, né, sai para fora da tua tenda, olha para as estrelas do céu. Abraão olhava, daí Deus falava assim, Abraão, conta as estrelas. Abraão fala, não consigo contar as estrelas. Aí Deus disse assim, é assim que vai acontecer na tua vida, né? Eu vou te dar uma nação, é um povo. E aqui, quando Jacó muda o nome para Israel, Deus começa a trabalhar através dos 12 filhos de Israel, né, de Jacó. E Deus começa a formar a nação de Israel. E Deus divide através dos 12 filhos, Deus dá promessa para os 12 filhos, né, através de Jacó. Jacó abençoa os 12 filhos. Quando você começar a ler lá do 48 ao 49, você vai ver Jacó abençoando os 12 filhos, abençoando, né, os filhos de José. Tá? Então, queridos, nós vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre a trajetória. E Jacó, ele amava, sempre eu já falei aqui que ele amava a Raquel. Leia foi a irmã mais velha de Raquel que o pai Labão entregou. E Leia sempre buscou o amor de Jacó, sempre colocando filho, porque a mulher que gerava filhos, ela buscava o quê? Quando ela dava um filho homem, ela buscava que o marido gostasse dela porque ela estava gerando um filho homem. Então, geralmente era assim, né? O homem, quando a mulher dava um filho homem, o homem falava assim, nossa, você me deu um filho homem, porque é um costume judeu, então é muito importante você entender isso, é um costume judeu que eles valorizam apenas o homem. A mulher era, na época, o costume do povo judeu, do povo hebreu, né, era o quê? Era que as mulheres eram apenas para dar filhos, para cuidar da casa.
para tirar água, para fazer o alimento. E o homem era aquele que ia receber a herança do pai, cuidar do nome do pai, dar o nome do pai, né? O sobrenome era muito importante. Então, quando se a mulher dava um filho homem, o homem já ficava feliz, falando assim: ele vai agora levar o meu nome para outras, né? Para outros tempos, né? Então, é por isso que o filho homem era muito importante. E Jacó amava muito Raquel, até que Raquel dá um filho chamado José. E pelo fato de, de Jacó ter dado José, tava todos os outros filhos lá. Então, nós vamos ler um texto aqui para você entender. Em Gênesis, tá? Gênesis capítulo 37. Aqui, ó. Gênesis capítulo 37, versículo 12. Diz assim. Vamos ler vers 37, Gênesis 37, versículo 6 em diante, tá? 37, versículo 6 em diante. Daí a gente chega até o 12. Ouçam, José dizendo à sua família, né? Ouçam o sonho que eu tive. E disse-lhe: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando os meus feixes se levantou e ficou em pé. E os seus feixes, os irmãos de José, se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive um outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas, que dizia as 11 estrelas simbolizavam que os 11 irmãos, né? 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, né, que foi Jacó: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nós a curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo que o filho estava falando, né? Versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José, Israel é Jacó já, olha, Deus já tinha mudado o nome de Jacó para Israel, tá? Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. E disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me as notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? E respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. E ouviu dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Vá, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Amém? Veremos então o que será dos seus sonhos. Queridos, notamos aqui que os irmãos de José,
eles tinham uma certa inveja e isso foi passado por Leia, né? Porque Leia foi dando filhos, dando filhos, dando filhos, ela nunca foi reconhecida por Jacó, nunca foi amada por Jacó, porque ele queria tanto um filho de Raquel. E quando nasceu, ele fez uma túnica, ele deu uma melhor túnica e ele amava. E José começou a ter sonhos, dizendo que ele seria melhor, que ele seria maior, de que o feixe dele governaria na frente dos feixes dos irmãos, que o sol, a lua, as estrelas se curvariam diante dele. Então, José tinha um dom especial de Deus, que era ter sonhos, e ele tinha também o poder de revelar. José conta o sonho dele. A gente vê aqui, né? Eu coloquei aqui, primeiro, José foi o filho amado de Jacó com Raquel. Segundo, José era o sonhador da família. Então, por isso lhe chamou muita atenção os irmãos. Então, meu querido, o sonhador, às vezes, ele é perseguido. Porque o sonhador, ele sonha com coisas grandes. Às vezes as pessoas não gostam daquele que sonha, daquele que acredita. Quando José fez essa divulgação, lógico que Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tinha propósito de colocar José lá como governador, mas só que José teve que passar por uma caminhada muito difícil. José teve que passar um momento muito difícil na vida dele. Então, não é fácil a gente estar passando um momento de luta, de prova, mas isso fez com que José ele aprendesse. Porque lá na frente, toda a dificuldade que José aprendeu, ele conseguiu. Então aqui a gente vai falar sobre a linha, né, dar continuidade na linha do tempo para a gente terminar a nossa aula hoje. José foi jogado no poço. Na verdade, eles queriam matar José. Aí Rubens levanta lá, né, e fala assim, não, joga ele no poço e Deus vai tomar conta, vende ele como escravo. Não vamos matar o nosso irmão, não. Aí eles vão lá, matam uma das ovelhas, pegam uma túnica de José, molham no sangue da ovelha e levam para o pai Jacó. Fala assim, olha, um leão veio, um animal veio e matou o nosso irmão José, despedaçou, a gente só taca a roupa dele cheia de sangue. Você já imaginou como que o pai ficou? Porque o pai tinha mandado ele olhar os irmãos. O pai ficou aqui super, né? Jacó ficou super chateado por aquilo que aconteceu na vida dele, porque ele mandou o filho lá, mandou o filho para morrer. E aí a gente vê que Jacó foi vendido como escravo. Vendido como escravo, ele vai morar na casa de Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, logo ele se destaca, ele começa a administrar a casa de Potifar como um empregado, como um escravo, e de repente ele se destaca. Potifar chega a dar a chave para ele, olha, cuide da minha casa, administre a minha casa, olha, José, você está sendo um bom dispenseiro, um bom administrador. Só que a mulher de Potifar se interessou por José, porque José era muito belo, era muito bonito. E a mulher de Potifar queria se deitar com José. Foi nesse momento em que José, ele poderia ali criar uma aliança, né? Opa, vou deitar com a mulher do dono, do chefe, do meu patrão, e boas, né? Vou aqui ganhar vantagem. Mas José sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Isso é importante, irmãos. A gente vê isso na vida de Daniel, a gente vê isso na vida de Davi. E a gente tem que ver que às vezes vai surgir oportunidades na nossa vida da gente fazer as coisas erradas, de vir uma promoção, e para a gente receber essa promoção a gente tem que puxar o tapete de alguns, de fazer uma coisa ruim. Então, querido, a gente tem que ter o pé no chão. E sempre vai vir uma proposta, né, que o diabo vai colocar diante de nós. Aqui José poderia perder toda a promessa se ele tivesse tido, ele podia ser morto aqui. Mas a Bíblia fala que ele não aceitou e ele fugiu. E no momento que ele fugiu da esposa de Potifar, ela pegou um pedaço da túnica. E quando o marido chegou, ela falou, tá aqui, ó, ele tentou me agarrar, ela mentiu. E Potifar, então, gostava muito de José, ele podia matar, mas ele gostava muito. Mas ele falou, não, eu não vou matar você, vou mandar você para a prisão. E colocou José na prisão. José ficou um tempo na prisão. E depois desse tempo que ele ficou na prisão, José, ele começa também a administrar, porque a bênção de Deus está na nossa vida. E José começa a administrar a prisão, começa a administrar, tanto que ele passa de ser preso para um carcereiro. Ele cuida dos presos, ele abre as portas, ele dá alimento, ele começa a administrar a prisão.
Então a gente vê que Deus estava trabalhando na vida de José, e José sempre acreditou que Deus tinha realmente algo para fazer na vida dele. José sabia que aquele sonho não era um sonho. Então eu quero dizer para você, nunca deixe de sonhar e nunca deixe de acreditar no que Deus pode fazer na tua vida. Deus pode fazer muito além daquilo que você imagina, mesmo dentro de uma prisão, mesmo dentro de um poço, mesmo na casa de Potifar, as pessoas enganando, falando mal de você. Continue acreditando. Eu acredito no que Deus tem na minha vida, eu acredito que Deus pode fazer na tua vida, eu acredito que Deus pode fazer em todas as áreas, tá? E aqui José conhece duas pessoas que estavam presos, que trabalhavam ao lado do faraó. Era o copeiro, aquele que servia o vinho, que estava do lado de faraó, e o padeiro, que fazia o pão, que fazia algum doce. E eles estavam presos lá. E eles têm dois sonhos, cada um tem um sonho. O copeiro tem um sonho e o padeiro tem um sonho. E eles contam isso para José. E José fala assim, olha, daqui a 3 dias, falou para o copeiro, daqui a 3 dias, faraó vai precisar de um copeiro. E daqui a 3 dias você vai sair da prisão. E para o padeiro, ele diz assim, olha, daqui a 3 dias você vai ser condenado e você vai ser morto. Aí o padeiro ficou assim, que isso, que bobeira de sonho, né? Mas para o copeiro, José falou assim, olha, se daqui a 3 dias esse sonho realizar, quando você estiver do lado do faraó, lembre de mim, fala de mim para ele, para que eu saia daqui, para que eu tenha uma oportunidade. E passou os 3 dias e o copeiro voltou de novo a ficar do lado de faraó, serviu o vinho para faraó e o padeiro foi decapitado, foi morto, foi executado. E aí José ficou naquela esperança, puxa, aconteceu, realmente isso deu certo, né? Olha, o copeiro vai lembrar de mim. Queridos, passou 2 anos, o copeiro não lembrou. O copeiro não lembrou de quem era, do que José tinha, do acordo, né? É sempre assim, né? Às vezes é assim, a gente ajuda as pessoas depois nem lembram quem é aquele que foi visitar, quem é aquele que ajudou, quem é aquele que deu dinheiro, quem é aquele que fez, né? As pessoas têm memória fraca. Então, queridos, 2 anos se passaram até que Faraó tem um sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, e aí ninguém conseguia. Aí o copeiro lembrou, opa, tem um cara na prisão que ele decifra sonho. Daí mandaram chamar José, deram um banho em José, prepararam José. José vai até Faraó e fala, olha, vai ter 7 anos de vacas gordas, significa 7 anos de prosperidade. Mas depois vai vir 7 anos de vacas magras, de muita fome, de muita escassez. Então, durante os 7 anos de vacas gordas, nós vamos guardar, nós vamos estocar, nós vamos permitir, porque quando vier os 7 anos de vacas magras, que vai ser de fome, escassez, então a gente vai ter estrutura para suportar esse tempo de fome e de escassez. E Faraó falou, opa, é certo. E Faraó então coloca José como o administrador desses 7 anos. E naqueles 7 anos teve muita prosperidade, muita colheita, muita coisa boa. E José fez lugares para guardar a colheita, para estocar o alimento. José administrou tudo aquilo ali. Quando veio os 7 anos de fome, o Egito era o melhor lugar da face da terra que tinha alimento. E foi nesta fase que a família de Jacó estava passando uma necessidade, uma fome, e caminharam para o Egito. E quem estava lá? José como governador. Governador simbolizava, depois de Faraó, José era o segundo homem do Egito. Então, o querido José estava ali realizando o seu sonho. E quando José veio a sua família, José ali então testa os seus irmãos, porque José não conhecia. Nasceu Benjamim, né, que era um dos filhos de Raquel. Raquel morre no parto. E José fala, deixa esse menino aqui comigo. Aí os irmãos falam, não, nosso pai já perdeu um filho e ele não vai perder, porque esse menino aqui é o último da mãe que o nosso pai amava. Nós não vamos deixar, nós podemos morrer, mas não vamos levar esse menino embora. Daí José então entende que eles superaram aquela situação de ter traído José, de ter matado. Aí José se revela, pergunta do pai, perdoa os irmãos. E aí tem um encontro em que José encontra Jacó novamente. Então, queridos, leia a história e você vai saber detalhes e você vai ver o que Deus fez na tua vida. Quero agradecer você, que você tenha uma ótima tarde, que Deus abençoe você. Fique aí, né? Logo eu vou mandar para você
falando sobre esse curso que nós vamos ministrar, né? Sobre liderança, e que Deus abençoe grandemente a tua vida. Vamos orar e agradecer a Deus por essa tarde? Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta tarde. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê força, fé, vitória, fortalecimento em todas as áreas, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus.